Mais uma vez vamos entrar em campo contra a equipe do CSE, dessa vez valendo vaga diretamente na Copa do Brasil, né, pela seletiva aí alagoana, pela última vaga de Alagoas na Copa do Brasil de 2026. Então, importante esse jogo, importante esse duelo, já que também é de ida e volta, e o primeiro vai ser aqui em Maceió, nessa quarta-feira, tá? Vamos falar um pouco sobre esse jogo, já agradecendo aí a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Dá o like nesse vídeo para ele ficar em alta aqui no YouTube, dá sua inscrição aqui no nosso canal também e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe aqui dos nossos canais sempre que a gente trouxer vídeo novo. Então vamos lá falar um pouco sobre esse jogo que... não sei em relação à transmissão, deve ter transmissão do NN Play para quem quiser acompanhar, já que teve transmissão de Copa Alagoas e Campeonato Alagoano, deve ter também dessa seletiva. Mas que o CSA colocou preços bem acessíveis para os ingressos, R$10 o ingresso, né, para quem quiser ir acompanhar. Então é o momento da torcida do CSA mostrar o apoio, né, demonstrar que tá junto do time, exatamente nos momentos em que o time não tá tão bem assim, né. É já uma grande decepção para o time do CSA não ter garantido essa vaga pelo Campeonato Alagoano diretamente, né? E também poderia ter adiantado isso e ter garantido essa vaga pela própria Copa Alagoas, o que também foi um grande vexame não ter conseguido conquistar. Mas mesmo assim agora é o momento da torcida mostrar também que tá junto aí dos jogadores e que vai apoiar independentemente do que estiver disputando. Então vamos que vamos, estaremos no estádio amanhã acompanhando o time do CSA, porque da outra vez que enfrentamos a equipe do CSE, vencemos por 1-0 como mandante, mas o jogo ele deixou o CSE vivo e o jogo lá fora foi mais chatinho. O time do CSA entrou um pouco mais desligado no jogo e acabou deixando pelo caminho essa oportunidade. Tem ainda agora uma segunda chance, o time do CSA, como terceiro colocado do Campeonato Alagoano, tem o direito, né, pelo regulamento, de disputar essa seletiva, ao contrário de alguns indivíduos desprovidos de inteligência, né, que ficam dizendo que é arrumadinho para o CSA, né, enfim. Então, meus amigos, vamos ter que jogar essa seletiva para poder tentar garantir uma vaga aí na Copa do Brasil de 2026. Lembrando que nesse ano a gente já arrecadou aí aproximadamente 4 milhões e 100 mil reais só em premiações na Copa do Brasil. Então dá para ver que é uma competição que faz uma diferença grande no orçamento de qualquer equipe, né? 4 milhões aí, né, se dividir aí por mês dá uns 300 e poucos mil reais aí de folha salarial aí, então só essas 3 primeiras fases já dá um grande aporte financeiro na equipe, né? Então importante demais para o CSA poder planejar bem a próxima temporada, certo? Então para vencer esse jogo, eu imagino que o time do CSA deva ter algumas mexidas, né? Deve entrar com a equipe principal, até porque não tem outras competições em andamento. Tem que colocar o time principal para os caras pegarem ritmo do jogo também, já que faz um tempinho que o CSA não entra em campo e só inicia o Campeonato Brasileiro no dia 12. Então são ali, né, uma semana e meia. Então é para usar o time titular agora, é para usar o time titular no final de semana, sem colocar jogadores que estejam lesionados ou se recuperando, como é o caso do Roberto, por exemplo, e alguns outros jogadores que eu vou citar daqui a pouco. Mas enfim... vamos tentar colocar a equipe mais próxima da titular exatamente para que os jogadores possam ir se acostumando entre eles, né? Então eu entraria com algumas mexidas, eu entraria com o goleiro Gabriel Félix no gol, né? Já que o Georgemi, ele tá bastante pressionado pela torcida, né? A torcida do CSA tá pegando muito no pé do Georgemi e isso daí pode atrapalhar o andamento de algum jogador. A gente vê diversos anos aí, né, que o time do CSA, quando a torcida pega no pé de alguém, é difícil esse indivíduo aí, ele dar a volta por cima. Geralmente, às vezes não é nem um jogador tão ruim, mas acaba minando a confiança do jogador. E o departamento de futebol tem que saber atuar para poder
proteger até a imagem desse jogador. Não deram a mesma justificativa com o Cedric, o porquê estavam rompendo o contrato com o Cedric, para proteger a imagem do atleta, tal, não sei o que, deram essa justificativa. Agora, para até se manter condizente e proteger a imagem do Georgemi, né, acho que o ideal seria uma modificação no gol, né, colocar o Gabriel Félix para ter mais oportunidades e ver como ele se comporta no gol do CSA, já que não estão querendo fazer mais uma contratação nessa posição, então tem que buscar opções aí dentro do próprio elenco. Então, para mim, o Gabriel Félix deveria ser titular nesse jogo. Na defesa, vamos ter obrigatoriamente modificações, já que tivemos a saída de Wanderson e Cedric desde a última partida. Então, a peça mais natural de entrar ali na lateral direita seria o Vidal, né? Mas a gente teve a chegada do Felipe Albuquerque, se não me engano é esse o sobrenome dele. Mas o Felipe chega aí também para lateral direita e pode ter espaço. Eu utilizaria ele para ver como é que ele se comporta com a equipe. Utilizaria Betão e Marcão na zaga e do lado esquerdo o Enzo, já que o Roberto tá voltando de lesão agora, né? E não deve estar em condições de jogo ainda. Ele passou bastante tempo fora. E tem também o lateral esquerdo, o Jefferson, que chegou já meio sentindo várias lesões ali, né, e ficou de fora de boa parte das partidas aí também. Sequer foi relacionado em algumas delas. O time do CSA teve algumas novidades aí, algumas contratações, né, que tá correndo atrás, mas até agora eu não vi no bid, então são dois jogadores que chegaram aí do Atlético Goianiense, né, então devem se apresentar em breve para a equipe do CSA, mas eu não sei se estão disponíveis aqui, peço perdão, certo? Mas acho que não. Não vi anúncio oficial do time do CSA até agora, pelo menos, tá? No meio de campo, como é um jogo, cara, em que a gente vai entrar em campo contra um adversário que ele é um adversário que a gente vai precisar ir pra cima. Eu utilizaria ali o Camacho e o Vander, né? Quando é um jogo de mais pegada, precisar de alguém que seja mais cão de guarda, eu prefiro o Nicola do que o Camacho. Mas nesse caso, o Camacho, ele tem mais qualidade ali no passe, né, velho? Ele tem uma saída de bola de mais qualidade e eu acho que ele nesse jogo, nesse estilo de jogo, pode ser mais, entre aspas, útil, né? Então eu estaria com o Camacho e o Vander ali no meio de campo, com o Brian à frente deles, sendo ali o grande articulador da equipe do CSA, como ele vem sendo durante a temporada. De um lado, o Cachoeira, do outro lado, utilizaria o Danilinho. Danilinho chegou com um hype muito grande aí, vindo da equipe do Motoclube, né? Tava bem realmente na temporada o Danilinho, e o CSA acho que precisa tentar integrar ele ao restante do time, né? Pode ser um grande reforço aí para a equipe do CSA na temporada, né? O Danilinho, mas ele precisa se adequar ao esquema de jogo do time, conhecer os seus colegas, e isso daí pode usar essas duas partidas também aí para aumentar essa questão tática entre eles, o entendimento tático entre eles. E como centroavante eu utilizaria o Thiago Marques, né? Que pra mim deve começar como titular. O Igor Bahia tem alguns altos e baixos, de vez em quando faz boas partidas, mas ultimamente tem feito mais partidas abaixo da média do que acima, né? Então eu utilizaria aí o Thiago Marques e, claro, fazer algumas mexidas ao longo do jogo para tentar adequar melhor, né, o time, fazer o time se entender um pouco melhor. Eu faria isso, né, na equipe do CSA para esse jogo de amanhã, mas vamos ver o que é que o Igor Magalhães prepara aí para esse jogo. Tá bom, galera? Então é isso, meus amigos. Vejo vocês no estádio amanhã e após a partida estaremos aqui também no canal Diário de Azulino para fazer a nossa análise do jogo, e após a partida também, após a análise do jogo, claro, também nossa live pós-jogo para debater diretamente com você, torcedor, mesmo que seja de forma breve e rápida. Tá bom? Grande abraço a todos, meus amigos. Até mais e até a próxima. Falou.